Em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um camponês chamado Muhammad al-Saman fazia uma descoberta que mudaria para sempre o nosso entendimento sobre o início do cristianismo. Dentro de um grande jarro de cerâmica, selado há mais de 1500 anos, ele encontrou uma biblioteca perdida. 13 códices de papiro contendo mais de 50 textos secretos. Entre eles, evangelhos atribuídos a Tomé, a Filipe e a Maria Madalena. Textos que contavam uma história sobre Jesus, a humanidade e o próprio Deus, que era radicalmente diferente de tudo que conhecíamos. Uma história que a igreja primitiva lutou com todas as forças para apagar. Esta é a história da visão fascinante dos gnósticos. Mas quem eram eles? De onde vieram? Para entender, precisamos voltar aos primeiros séculos da nossa era, a um mundo onde o judaísmo e o cristianismo ainda não eram religiões monolíticas, mas um caldeirão de ideias em ebulição. O gnosticismo não nasceu de um único lugar, mas da fusão de várias das correntes mais poderosas da época. Eles eram, em sua maioria, judeus e cristãos, que liam as mesmas escrituras que nós, mas chegavam a conclusões chocantes. Eles mergulharam na filosofia grega, especialmente nas ideias de Platão, que ensinava que nosso mundo material é apenas uma sombra imperfeita de um mundo espiritual perfeito. E foram influenciados pelo misticismo oriental, que falava de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas. Dessa fusão espetacular de fé, filosofia e misticismo nasceu o gnosticismo. Um movimento que não buscava a salvação pela fé ou pela obediência, mas sim pelo conhecimento. A palavra gnosis significa exatamente isso, um conhecimento direto, íntimo e transformador da verdade. E a verdade que eles buscavam era a resposta para o maior de todos os dilemas. Se Deus é bom, de onde vem o mal? Por que o mundo que Ele criou é tão cheio de sofrimento? A resposta que eles encontraram não apenas desafiou a igreja, mas reescreveu completamente a história da criação. A resposta deles começou com uma observação ousada. Uma contradição que muitos sentiam, mas poucos ousavam nomear. Eles olhavam para suas escrituras, para o Velho Testamento, e viam não um, mas dois deuses. De um lado, o Pai de puro amor e luz, que Jesus descrevia, um Deus de compaixão universal. Do outro, o Deus Criador do Gênesis, um ser que ordenava guerras de extermínio, que agia com ciúmes e ira, que exigia obediência cega. A pergunta gnóstica era inevitável. Como o Pai amoroso e o Deus colérico poderiam ser o mesmo ser? A solução que eles propuseram para esse paradoxo foi, e ainda é, a mais chocante da história da teologia ocidental. Eles não são o mesmo ser. Eles postularam a existência de uma segunda entidade, um Deus menor e imperfeito, responsável pela criação do nosso universo físico. Eles o chamaram de Demiurgo, o artesão. Em textos secretos como o Apócrifo de João, ele recebe um nome, Yaldabaoth, e uma forma, a de uma serpente com cabeça de leão. Nascido de um erro no mundo espiritual perfeito, o Demiurgo é ignorante de sua própria origem.
Em sua arrogância, ele cria o universo material à sua imagem imperfeita e declara: Eu sou o único Deus, e não há outro além de mim. Talvez a melhor maneira de entender essa ideia antiga com o nosso conhecimento moderno seja através de uma poderosa metáfora biológica. Se o Deus verdadeiro é o organismo perfeito, o todo, o demiurgo seria a consequência de uma célula primordial que se tornou rebelde, uma parte do original que despertou a consciência do eu, recusou-se a servir ao bem maior e passou a criar sua própria realidade egoísta e falha, a nossa. Para os gnósticos, portanto, o universo em que vivemos não era a criação gloriosa de um Deus bom. Era a obra defeituosa, a prisão de um Deus ignorante. E a humanidade, contendo uma centelha da luz divina verdadeira, estava exilada neste reino de ilusão, sem saber. Mas como essa centelha divina foi parar na criação imperfeita do demiurgo? A resposta dos gnósticos para isso inverte completamente a história que todos nós conhecemos. A história do Jardim do Éden. A história gnóstica de Adão e Eva começa de forma parecida com a que conhecemos, mas cada detalhe é subvertido. O demiurgo e seus arcontes, os governantes do cosmos material, decidem criar o homem à sua imagem. Eles moldam o corpo de Adão a partir da matéria, mas a criatura é inerte, sem alma, sem vida. É então que Sofia, a sabedoria arrependida que deu origem ao demiurgo, vê-se uma chance de corrigir seu erro. Ela engana o demiurgo, o convencendo a soprar em Adão o seu espírito para animá-lo. Em sua ignorância e arrogância, ele o faz. Mas o espírito que ele sopra em Adão não era dele, era o poder da luz divina que ele havia inconscientemente herdado de sua mãe. Neste instante, uma centelha do Deus verdadeiro fica aprisionada no corpo de barro. Adão se levanta e seus criadores se apavoram, pois percebem que sua criação é agora mais inteligente e luminosa do que eles mesmos. Com ciúmes e medo, o demiurgo tenta neutralizar o homem. Ele o coloca no Jardim do Éden, que para os gnósticos não é um paraíso, mas uma gaiola de ouro, cheia de luxos e distrações para mantê-lo dócil e ignorante de sua verdadeira origem divina. E para garantir seu controle, ele o proíbe de comer da árvore do conhecimento. É aqui que acontece a grande inversão. Para os gnósticos, a serpente no jardim não é o diabo. Ela é uma heroína, uma mensageira da luz, um avatar da própria Sofia ou de Cristo, enviada pelo mundo espiritual verdadeiro para libertar a humanidade. A serpente não os tenta pecar, ela os convida a conhecer. A queda do homem na visão gnóstica não é uma tragédia. É o primeiro e mais doloroso passo da libertação. Ao comerem o fruto, Adão e Eva não cometem um pecado. Eles acordam. Eles percebem que estão nus, não de roupa, mas nus de conhecimento, aprisionados em um mundo que não é sua verdadeira casa. E a expulsão do paraíso não é uma punição, é a fuga. O começo da longa e difícil jornada da humanidade para acumular o conhecimento necessário, através de sucessivas vidas, para finalmente retornar ao seu verdadeiro lar de luz. Mas a jornada de volta para casa era longa, e a humanidade, agora ciente de sua prisão, estava perdida. O mundo material, governado pelo demiurgo e seus arcontes, era um labirinto de distrações, desejos, paixões, medo e a busca por poder. Faltava um guia, faltava um mapa. É neste cenário de uma humanidade exilada em um cosmos hostil que os gnósticos posicionam a figura de Cristo. Para eles, Jesus não era filho do demiurgo. Pelo contrário, ele era um éon,
um ser de pura luz, um mensageiro enviado diretamente do pleroma pelo Deus verdadeiro, o Pai invisível. Sua missão não era um sacrifício, mas um resgate. Ele não veio para morrer pelos pecados do homem, pois o pecado, para o gnóstico, era a ignorância, não a desobediência às leis do demiurgo. Sua verdadeira missão era trazer a gnosis, o conhecimento secreto que funcionaria como o mapa de fuga da prisão material. Suas parábolas públicas, contadas para as multidões, eram um ensinamento esotérico, a casca da mensagem. Mas, em particular, para os discípulos que ele considerava prontos, como Maria Madalena e Tomé, ele revelava os mistérios mais profundos. São esses supostos ensinamentos secretos que foram registrados nos evangelhos que a Igreja mais tarde chamaria de apócrifos e proibiria. E a crucificação. Para a mente gnóstica, a ideia de que a luz divina pudesse ser torturada e morta na matéria era ilógica. Muitos acreditavam que o Cristo espiritual nunca sofreu na cruz, que apenas o seu corpo, a casca material, foi pregada ali, enquanto sua essência divina permanecia intocada. A crucificação, portanto, não foi um sacrifício para apaziguar o Deus deste mundo. Foi o ato final de libertação. A demonstração suprema de que o espírito pode e deve se despir de seu invólucro de carne para finalmente retornar à sua fonte de luz. Mas o que essas histórias antigas de um Deus-leão serpente e evangelhos proibidos têm realmente a nos dizer hoje? Seriam apenas mitos bizarros de um passado distante? Ou seriam ecos? Ecos de perguntas que a humanidade nunca parou de fazer. Quando filósofos modernos especulam se não estaríamos vivendo numa simulação de computador, eles não estão, sem saber, fazendo a mesma pergunta dos gnósticos? A ideia de que nossa realidade é uma construção, talvez criada por uma inteligência imperfeita, não é a versão moderna do mito do demiurgo? Quando a neurociência se aprofunda nos mistérios da mente, buscando a origem da consciência sem a encontrar puramente em matéria, ela não está, de certa forma, caçando a mesma centelha divina que os gnósticos acreditavam estar aprisionada em nós? No fim, talvez tudo se resuma à imagem de um grande e perfeito vaso que se quebrou. O gnóstico olhou para seu caco e, através da meditação e do mito, descreveu a luz que ele refletia. Hoje, o físico quântico, o biólogo, o filósofo olham para seus próprios cacos e, através da matemática e do experimento, descrevem as leis e os padrões que encontram. São apenas linguagens diferentes para descrever o mesmo mistério. A busca gnóstica pelo conhecimento não morreu. Ela apenas mudou de nome. Hoje a chamamos de ciência, de filosofia, de arte. É a jornada humana, a tentativa incansável da parte de entender o todo. O esforço da criatura de se lembrar que ela não é apenas um personagem na ilusão do artesão, mas um fragmento da luz do verdadeiro lar. Se você gosta desse tipo de vídeos, se inscreva no meu canal